Muito bendito no ar, hoje com uma figura carismática, inteligentíssima, do bem, um caráter admirado por todos nós, uma pessoa que, aliás, elogiarmos a doutora Ivete Sacramento é desnecessário pelo que ela representa, pela luta na Secretaria de Reparação contra a injúria racial, contra o racismo, por tudo que ela defende das pessoas, o povo, né? Então, a doutora Ivete nos dá a honra de estar aqui no nosso podcast muito bendito, com a presença aqui de Vinícius, Mateus e o seu companheiro de trabalho, Paulo. Doutora Ivete, muito obrigado pela sua presença aqui no Muito Bendito. Nós vamos falar sobre o seu trabalho, que é muito benéfico para a nossa população, junto à prefeitura, o nosso querido prefeito Bruno Reis. E de primeira eu vou te fazer. Primeiro eu queria que você falasse quem é Ivete Sacramento. Eu estou muito honrada de estar aqui e receber seu convite, Evaldo Jorge, uma figura política que eu conheço há alguns anos. Muitos anos, pelo seu trabalho, pelo seu envolvimento em todas as questões comunitárias da cidade de Salvador, pela sua marca política que você tem deixado ao longo de sua vida nessa cidade. Eu costumo dizer, Evaldo, que eu não me misturo com os ruins. Eu geralmente acompanho os bons exemplos. E você é um exemplo de político, o seu caráter como pessoa e o seu envolvimento com a comunidade. Você pode não ter percebido, mas ao longo desses anos a gente tem se encontrado em situações voltadas para o bem-estar da comunidade. E por isso eu estou aqui no seu bendito, para a gente bem dizer para a nossa comunidade o que a gente precisa ser feito, o que a gente entende de comunidade e como a gente gostaria que essa comunidade, eu digo, usasse a nossa voz para melhorar a qualidade de vida de todos e todas. Então, eu estou muito honrada pelo seu convite e espero corresponder a essas expectativas. Ivete Sacramento é uma mulher negra, nascida na Cidade Nova, professora por escolha e por profissão, há 50 anos, mais ou menos. Eu tenho 70 anos, vou fazer, e sou brasileira. Sou brasileira, baiana, nordestina, negra, e tenho como foco de vida, primeiro, a educação, segundo, a melhoria da qualidade de vida para a nossa comunidade negra da Bahia, de Salvador e do mundo. Então, isso é uma missão. Fui uma das pioneiras do movimento negro dessa cidade e, desde então, tenho trabalhado por políticas públicas efetivas e ações afirmativas para, primeiro, diminuir o racismo nessa cidade, segundo, promover a igualdade racial e social da comunidade de Salvador. Então, por estar aqui, nesse momento, como secretária municipal da reparação, já estive em outro patamar, que foi sendo a primeira reitora negra do Brasil, na condição de reitora eleita e reeleita para a Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Já fui superintendente de Direitos Humanos do Governo do Estado da Bahia e hoje, com muita honra, a partir de um convite do nosso futuro governador, ACM Neto, na qualidade de prefeito, estou secretária municipal da reparação. A Secretaria de Reparação é uma secretaria que visa, além de fazer a promoção da igualdade racial
com ênfase na população negra da cidade de Salvador, é promover a reparação, ou seja, devolver à população negra, que historicamente está alijada do processo de desenvolvimento social, racial e econômico dessa cidade, o que historicamente lhe foi retirado por conta da escravidão. Então, é uma missão árdua, porque todos os dias a gente está recomeçando a fazer. Infelizmente, o racismo ainda existe, o racismo estrutural, o racismo pessoal, e nós temos que combatê-lo. A gente não fala combate, a gente fala enfrentamento, que é mais do que combate. Porque o combate, qualquer um pode fazer, mas o enfrentamento diário, só os fortes podem fazê-lo. Falei demais? Não, pelo contrário. O doutor Ivete Sacramento, secretária municipal de reparação, eu tenho certeza absoluta que tanto o ex-prefeito ACM Neto e o futuro governador da Bahia, pré-candidato hoje, e o nosso prefeito Bruno Reis, tem um orgulho de que a senhora participe dessa administração e do prefeito ACM Neto, porque a gente sabe da sua labuta, da sua luta, né? Dos seus enfrentamentos, né? E eu digo aqui sempre que o racista, e aí a senhora hoje completou, eu digo sempre que ser racista é ser imbecil, porque alguém discriminar o irmão por cada cor da pele é a mesma coisa que discriminar o irmão porque ele está com a roupa azul e eu estou com a roupa branca, ou preta, não importa. Então, para mim não tem mais nada nojento de que ser racista. Aliás, qualquer preconceito é ruim, mas o racismo dói, porque todos nós devemos, né? Tem uma dívida para pagar com os afrodescendentes há muitos anos que a gente tenta dizer isso em público, mas em todos os programas de televisão, aí está lá 10 mulheres dançando, tem uma negra. Agora até melhorou um pouco, os artistas negros eram sempre motoristas, era sempre vigilantes, né? Uhum. Não tinha um papel de destaque. Não que o motorista seja uma profissão ruim, não é. Mas é que não era um papel de destaque na novela, nos programas. Graças a Deus, os enfrentamentos diários têm melhorado isso muito, né? Então eu queria fazer uma pergunta à senhora. O que é racismo e o que é injúria racial? Bom, a gente vai começar, Evaldo, dizendo porque hoje nós temos a coragem de dizer e de enfrentar o racismo. O Brasil, no ano de 2001, foi instado a participar de uma conferência mundial de combate ao racismo e a todas as discriminações e intolerâncias religiosas. Então, naquele momento, nós fomos chamados, em 2001, para o Brasil prover medidas efetivas para diminuir o racismo. Primeiro, na época o presidente era Fernando Henrique Cardoso, ele foi instado a dizer e a afirmar que o Brasil era um país racista. E até todo mundo se lembra que ele falou que ele era da cozinha, teve aquela história da cozinha, sou da cozinha, e todo mundo, que cozinha é essa? Não é? Então, o Brasil foi instado a se declarar racista, naquele momento, em 2001. E foi instado também a assinar um tratado internacional para diminuir todas as formas de discriminação. Essa conferência foi na África do Sul, em Durban. Até então, a gente falava de racismo, mas falava de racismo
Tinha a Lei Caó, mas sem políticas públicas efetivas para melhorar a qualidade de vida da pessoa. Aí você me pergunta, o que é racismo, o que é injúria racial? Isso são eufemismos, porque racismo é um ato de uma pessoa que olha a sua cor da pele e acha que por ser sua cor da pele ser mais clara, ele tem o direito de se sentir superior. Porque até então as pessoas consideravam que as pessoas negras ainda consideram naquela situação análoga à escravidão, em que a pessoa negra, a pessoa preta, não é gente, é semovente. Então, o conceito de um escravo é de um ser que se move, não é de um homem, um ser humano, é um ser que se move, é um ser que está apto a ser vendido, a ser tratado como coisas. Então, até hoje, algumas pessoas ainda têm na ideia, porque são descendentes de português, porque têm a pele clara, porque são descendentes de italiano, porque têm a pele mais clara, não negra, acham que as pessoas negras têm um lugar, e esse lugar é um lugar do escravo, daquele que pode ser mandado, daquele semovente que não é gente. Então, por isso que o racista, ao olhar para uma pessoa negra, ele não olha como uma pessoa negra igual. Ele olha para uma pessoa negra em situação de escravidão. Eles não admitem que nós somos iguais porque nós nascemos num país democrático e que a sociedade diz que todos nós somos iguais perante a lei. Porém, nós temos uma sociedade em que o poder não é negro ainda. O poder não é diverso ainda. Se você olhar, toda a construção política desse país é uma construção branca. Exato. Não é? Então, o governador é branco, o presidente é branco, o prefeito é branco. E não é culpa deles, não. É culpa dessa conformidade política, econômica, que faz com que ainda os negros, por conta da escravidão, e a gente diz que o 14 de novembro é significativo, de 1888, no pós-assinatura da Lei Áurea, o 14 de novembro é significativo para o momento de hoje, no século XXI. No 14 de novembro, o que aconteceu? A princesa Isabel, instada por questões econômicas, assina a Lei Áurea. Não porque ela é bonitinha e gosta dos pretos. Ela assinou a Lei Áurea pressionada por um momento econômico, porque a mão de obra negra já não era mais rentável e ela precisava importar uma mão de obra europeia. Então, quando 13 de maio ela assina a Lei Áurea, todos os negros libertos, naquele momento, ela isenta o dono do engenho de qualquer responsabilidade com aqueles negros, e os negros ficam à sua própria sorte. De 14 de maio de 1888 a 2001, nenhuma medida afirmativa para melhorar a situação econômica e política foi resolvida. Ou seja, meus ancestrais foram trazidos, sequestrados para cá. E os seus descendentes foram escravizados. Ninguém tinha casa, ninguém tinha comida, ninguém podia
Não houve nenhuma política pública, né? De 14 de maio de 1888 a 2001. E eu vou precisar mais. A julho de 2002, porque foi em julho de 2002, e a partir de julho de 2002, que nós implantamos a primeira política pública efetiva de ações afirmativas, que foi a adoção das cotas para ingresso nas universidades. Que foi o primeiro momento que os negros do Brasil tiveram a oportunidade de se autodeclarar negros e ter uma oportunidade positiva de fato. E ali eu posso dizer com cátedra, porque fomos responsáveis pela adoção das cotas na Universidade do Estado da Bahia, quando eu era reitora, e fui a primeira reitora negra do Brasil em 2002, em 1998. Imagine, para se ter uma reitora negra no país, foi em 1998. Então, ali, nós fomos instados a fazer a primeira política pública. Até então, ninguém nunca perguntou ao negro qual é a sua cor. Então, ali, a gente perguntava, fazia uma autodeclaração. Quem é afrodescendente na Bahia? Então, foi o primeiro momento que você foi instado a se declarar se você era ou não afrodescendente. E foi um momento interessante, Ovaldo, que até as pessoas negras ficavam na dúvida se eram afrodescendentes. O que é afrodescendente no Brasil? Nos Estados Unidos, quem é afrodescendente é quem tem uma gota de sangue negro. No Brasil, não. No Brasil, a gente fala a questão do colorismo. Então, você se olha, e foi a primeira vez que nós instamos as pessoas brasileiras a se olharem, para verem se eles têm uma descendência africana, porque a descendência africana era negada. Você se dizer negro, você era algo negativo. Então você tinha 52 formas de você se negar. Aí você me pergunta, o que é racismo no Brasil? Racismo, primeiro, é todo esse histórico de negação da presença negra no Brasil. Racismo é o que colocaram, o que educaram todos os brasileiros em relação à pessoa negra. Porque a pessoa negra tem um lugar que não é o lugar do prestígio. Então, antes do racista, nós temos toda uma educação racista, todo um olhar racista, que a gente precisa desconstruir. Assim como nos ensinaram que todo negro não é eficiente, que todo negro não pode ser governador, que todo negro não pode ser o patrão, nós temos que desconstruir isso. Exatamente. Assim como a gente acha normal ter uma criança de rua negra e anormal ver um menino não negro na sinaleira, assim como a gente acha que normal é ter um gari negro, e quando você tem um gari não negro, você vira um gari gato. Por que ele é gato? Porque ele é branco. Porque todos os outros garis negros não são gatos. Então, esse olhar racista, que foi impedido por essa educação racista, e que nós temos que extrair isso da população, reeducar a população para ter uma nova visão não racista. Aí você me pergunta, o que é injúria racial? Injúria racial é a manifestação verbal do racismo. Quando eu passo, eu olho, estranho alguém por sua cor. E eu digo, sai daí, neguinho. O que aquela moça
que a gente viu agora recentemente no metrô, expressou. Então, a expressão verbal e comportamental do racismo é uma injúria racial. Respondi a sua pergunta? Respondeu. Inclusive, você falou aí em colorismo, e o nosso querido Paulo Scott diz que o colorismo é uma ferramenta do racismo, uma tecnologia cultural de opressão. Exato. Exatamente o que eu estava dizendo. Quanto mais você se aproxima do negro, menos prestígio você tem. Quanto mais você se aproxima do branco, mais prestígio você tem. Então, no Brasil, você se dizia mulato, você se dizia Cabo Verde, você se dizia moreninha, para não dizer negro. Porque você diz negra, aí as pessoas falam assim, não, você não é negra, não. Não, você é morena. Eu já ouvi isso de muita gente. Também, sobre esse fato até da educação que você falou, às vezes tem famílias negras que já vêm com essa educação também assim, dessa desconstrução, de se considerar como negro e de buscar o seu lugar. Eu acho também que isso é importante. Mas eu não... Vinícius, exatamente, essa é a educação contemporânea. Quando nós começamos a aplicar as políticas públicas de fato e educações étnico-raciais, quando nós começamos com o Movimento Negro Unificado, do qual eu sou uma das fundadoras na cidade de Salvador, eu lavrei a primeira ata da primeira reunião que deu origem ao movimento negro no estado da Bahia. E hoje ninguém fala de mim porque eu sou da direita, como disse, que eu sou carlista. Então as pessoas não falam no meu nome, que já é uma discriminação. Mas a gente tem a obrigação de passar para os filhos outras informações. Então você deve ter 20 e quantos anos? 26 anos, já tem um outro olhar de quando eu tinha 26 anos. Quando eu nasci, minha mãe me dizia assim, cuidado, não faça isso porque as pessoas negras não podem fazer isso. Minha mãe tinha um medo da gente fazer esse confronto com a sociedade. Meus filhos já não têm esse medo, você já não tem esse medo, porque você já é de uma geração em que nós, pais negros, já colocamos em vocês uma outra função. Você pode tudo. Você é um negro que pode tudo, você é igual a qualquer um. A diferença é essa, porque minha geração é uma geração que tinha medo de ser negro. E hoje em dia, mesmo com essa geração mais aberta para entre aspas, democracia racial, ainda há um medo do menino negro nessa sociedade. Mais medo ainda, Evaldo, porque nós enfrentamos um genocídio diário da juventude negra na cidade de Salvador, na Bahia, no mundo. A gente vê... Sobre o medo, é exatamente sobre isso. Eu acho que a gente, por ser negro também, e já vim do berço, a gente sempre tem esse cuidado da abordagem. Nossa abordagem é totalmente diferente. Por ser negro e periférico, mais ainda. Você ser abordado é você saber se você voltará para casa. Sem saber se você voltará para casa. Porque se ele cismar comigo, se ele... neguinho, você é bandido, você é ladrão, botar algo no meu bolso ou algo do tipo... O medo da gente também já vem por aí também. E vem mais. E nós temos realmente... Não é nem medo. Nós já temos um receio. E eu sempre tive medo. Eu sou mãe de um menino negro, um rapaz negro, e negro retinto mesmo, pele negra. E quando meu filho começou na adolescência, e até hoje eu tenho medo, que ele seja abordado. Eu acho que todas as mães negras têm medo que seus filhos sejam abordados, porque a gente não sabe como vai ser essa abordagem. E todas as mães negras têm medo
de que seu filho saia e não volte, e seja, por ser negro, seja confundido. Nós vemos diariamente notícias de jovens negros abatidos, sendo mortos, inocentes, sendo presos porque são negros. Esse é o grande medo de qualquer mãe negra. É a cultura, e aí, hoje em né? dia, a cultura de o negro, as pessoas se passam o negro a cultura é estereótipo. Que passa o negro num carro bonito, o carro não é dele. Às vezes tem a abordagem, não, esse carro não é seu. Até agora a televisão, os programas de televisão, as novelas estão mostrando isso, inclusive, né? Essa semana, Evaldo, nós tivemos aquele caso terrível do rapaz que, além de uma pessoa negra, era uma pessoa que tinha problemas mentais e que foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal. Não foi aqui no Brasil, não foi aqui na Bahia, mas doeu em todos nós. Em Sergipe, né? Com certeza. E que, além de ser abordado, ele foi um assassinato, ele foi... colocaram gás lacrimogêneo, spray de pimenta. Eles não fariam aquilo se fosse um menino branco. Muito bem dito. Porque a repercussão também seria até outra. A galera ia inflamar bem mais se fosse uma pessoa branca. Mas a repercussão, o fato do assassinato, porque aquilo foi um assassinato, o fato do assassinato buliu com o Brasil inteiro. O mundo. Com o mundo inteiro. Com o mundo inteiro, exatamente. Porque foi uma coisa desumana. E ele batia as perninhas dele querendo sair, e quanto mais ele batia a perna, mais o policial empurrava a perna dele, apertava mais a mala. Aquilo é um... desumano. Olha, e se eu disser que isso é mais comum do que qualquer outra história? Eu imagino. Que acontece todos os dias e que não é nem mais noticiado nos nossos bairros periféricos. E nós temos a sensação de impotência diante desses fatos. É porque a gente diz, por que isso está acontecendo agora mais, que sempre aconteceu? E nós, hoje em dia, acontece mais e é noticiado. E sendo noticiado, porque nós temos redes sociais, e agora a gente filma e a gente bota nas redes sociais. Hoje você tem mais mecanismo para mostrar o que acontece, que antigamente você não tinha. Agora, impressionante, eu tenho um programa no YouTube também, e como eu estou entrando nessa área de comunicação, eu tenho lido muito, né, sobre esse preconceito, sobre a intolerância religiosa, sobre a injúria racial, sobre o racismo, e sobre a violência doméstica, que eu não entendo como é que isso não para de crescer. Eu vi os dados, até anotei no papel, mas eu acho que eu esqueci em algum lugar, que de janeiro a abril desse ano, os crimes de racismo foram maiores do que até 2019. Quer dizer, tem crescido, e injúria racial teve um aumento de 2.000%. Não tem crescido, eles sempre existiram. O que nós temos agora é a coragem para denunciar. Divulgar. A coragem para dizer, porque racismo é crime, injúria racial é crime e tem que ser denunciado. Então, todo mundo que se sentir vítima de racismo, procure uma delegacia específica, procure uma delegacia e faça o BO. Procure a delegacia e faça o BO. E, a partir daí, persiga o resultado. Não volte atrás. Persiga. E outra coisa, enquanto não doer no bolso, não vai acabar. Então, o sujeito vai ter que pagar a indenização por racismo, por injúria racial, por danos morais, principalmente por danos morais.
junte várias situações e condene o infrator. Não desista. É muito difícil. E aí eu aproveito a oportunidade para dizer que a SEMUR, a Secretaria Municipal de Reparação, tem um observatório da discriminação racial e está à disposição de qualquer pessoa para acompanhar todo esse processo. Procurem, é só bater, eu não sei o número de código, devia ter trazido, mas é só procurar no Google SEMEUR, Prefeitura Municipal de Salvador, que vão encontrar todas as diretrizes e a gente vai estar lá pronto para dar essa É isso que eu ia te perguntar. atenção. Existe um setor lá na SEMUR que orienta E acompanha a vítima. Onde fica a SEMUR? A SEMUR fica ali na Rua da Ajuda, eu digo, atrás, é uma rua atrás da Câmara de Vereadores. E defronte da Secretaria da Fazenda. E aí nós ficamos no edifício Nossa Senhora da Ajuda, 6º andar, Rua do Tira-Chapéu. Olha, veja só, gente. Nós estamos entrevistando aqui a doutora Ivete Sacramento, secretária de Reparação do município de Salvador, e sobre racismo, a discriminação racial, injúria racial. E ela disse uma coisa importante: não deixe para lá um ato de racismo contra você. Não permita que isso fique debaixo do cobertor. Qualquer tipo de ofensa, de crime, denuncie. Denuncie, vá à delegacia mais próxima e denuncie. Porque a gente só vai acabar com esse absurdo quando todo mundo tiver conhecimento, né, que nós somos iguais. Nós temos tudo igual. A única coisa que difere é a cor. Agora, o que mais. É por isso que eu digo que as pessoas que são racistas são imbecis. Sabe por quê? Porque o europeu vem para aqui e vai para a praia ficar moreno, tomar sol. Todos nós vamos para a praia se queimar para ficar bem moreno, né? Todo mundo quer essa cor linda que é a cor negra. Todo mundo quer ter. Todo mundo quer ter essa cor, né? Outro dia eu estava dizendo assim: como é que você pode olhar para uma Maju do Jornal Nacional e não gostar? Que é uma menina linda, inteligentíssima, né? E, aliás, doutora Ivete, eu sempre digo que a cor negra é muito bonita, é linda demais. E as pessoas só precisam entender isso, que nós temos 2 olhos, 20 dedos, 2 braços, as mãos iguais, os pés iguais. Eu não entendo, realmente, eu não entendo porque existe ainda isso. Mas o que eu quero dizer, e que eu trouxe aqui os recortes. No metrô de Fortaleza, a mulher, né? Ela gritou que era racista, ofendeu a família toda. Aí vem aqui, ó. Você viu Salvador também. Sobre o cabelo da negra também. Uhum. Agora eu tenho umas coisas novas aí que eu estou agachando bom, que foi lançada uma plataforma, foi lançado um edital na Plataforma Nacional para Pesquisadores Negros. Hoje mesmo, doutor Evaldo, nós tivemos 2 ações que foram, para mim, ações efetivas da Prefeitura de Salvador. Foi inaugurado o Centro de Formação de Relações Étnico-Raciais da Secretaria de Educação da Prefeitura de Salvador, para formar professores que vão estudar essa questão das relações étnico-raciais para aplicar em sala de aula com as crianças. Porque a gente começa com a criança, ensinando a criança não ser racista, é uma educação antirracista. Foi lançado também hoje a rodada de negócios de empreendedores negros na área de turismo, pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Salvador. São ações afirmativas que vão orientar, minimizar, trabalhar
na questão da igualdade racial das pessoas, dos 82% dos habitantes negros da cidade de Salvador. Nós somos uma cidade negra, né? Nós só perdemos para a África. Imagine uma cidade com 82%, a de negros, a maioria absoluta da absoluta, a gente dizer que tem racismo. Como é que pode ser? Uma minoria de 20%, 18, né? de 18 mais ou menos, porque eu não sei fazer conta, que eu sou professor. Não, mas você já sofreu ato de racismo? Com certeza, já. Já? Vários. E você fez o quê? Infelizmente, debati, mas não recorri a nada. Foi só o debate no momento mesmo. Você me pergunta se eu sofri. Já sofreu? Vários. Eu digo que todos os dias que a gente acorda, Evaldo, nós que somos negros retintos, nós nos submetemos a atos racistas, pequenos, médios e grandes. Pequenos que são os sutis, que são os cotidianos. Quais são os cotidianos? Você chegar num shopping e ser perseguido por os seguranças do shopping. Eu acho que esse é o mais clichê. Aí você pergunta a qualquer negro de Salvador, já aconteceu isso com você? Várias vezes. Todos os dias você chega no shopping. E como a gente tem um programa de combate ao racismo institucional, e nós temos um programa de selo da diversidade que trabalha com empresas, e os shoppings da cidade de Salvador tem o selo da diversidade, e nós trabalhamos programas antirracistas nesse shopping. E quando acontece casos de racismo nos shoppings, a gente vai lá, conversa e faz alguma ação efetiva, faz palestra, etc. Aconteceu em determinado shopping um caso de racismo provocado por um segurança desse shopping. Eu fui pessoalmente e fiz uma palestra. Na palestra, eu disse para eles, olha, todas as vezes que eu chego nesse shopping, eu sou seguida pelos seguranças. Aí, e teve uma vez que eu vi que os seguranças estavam atrás de mim ostensivamente. Onde eu passava, tem sempre um negócio que faz, tchan, todo negro sabe daquela zoadinha. Tchan, talvez você nunca tenha passado, mas nós negros sempre sabemos ouvir aquela zoadinha. Pã, quando você passa por segurança, ele pã, porque você já está marcado. Aí isso eu falando para mais ou menos 40 seguranças desse shopping. Quando eu acabei de falar, um grandão fez assim, a senhora deveria estar em uma atitude suspeita. Imagine, Evaldo. Eu e Ivete, qual era a atitude suspeita no shopping? Aí eu perguntei a ele, o que é uma atitude suspeita, meu senhor? Ele falou, a senhora deveria estar na frente de uma joalheria, na frente de um... Eu quero dizer, por que eu sou suspeita? Porque eu sou negra? Se fosse uma moça não negra, ela seria suspeita? Por que eu sou suspeita? É absurdo. Se as joias estavam ali para serem contempladas, por que eu sou suspeita? Porque eu não faço parte do padrão daquele shopping, que é um padrão não negro. Então, aí eu expliquei na prática para eles como eles fazem um comportamento racista. Porque todos os suspeitos têm que ser negros. Só lhe dando aqui, ó. Eu fui, na época, eu era síndico do meu condomínio aí. E eu fui a pessoa que acabou, como síndico, aquela discriminação de negro subir pelo serviço social, pelo serviço... elevador social. De serviço. Ou então, não sentar no playground da frente. Colocaram até banco no fundo para as domésticas sentarem. Quando eu vi, eu cheguei, ela estava sozinha. Eu disse, está fazendo o que aí? Vizinha e tal. Ah, tá aqui, a gente tem que ficar aqui porque não pode ficar na frente. Não pode? Você vai ficar agora, vamos embora. Ela não quis ir. Uhum. E aí ela foi, ficou no playground da frente, eu fiquei sentado com ela, na hora de subir, eu digo, bora subir. Ela fez, não, meu elevador, o elevador é esse. De aí para frente, nunca mais ninguém teve a coragem de impedir
que uma pessoa subisse no elevador social? Quando eu me mudei para o edifício que eu moro agora, na Avenida Juraci Magalhães, eu recebi uma carta racista. Na carta... Do condomínio? Do meu condomínio. Na carta dizia assim: cuidado, nesse edifício só tem 3 famílias negras. Cuidado para a máxima, negro, quando não caga na entrada, caga na saída. Coloquei no Ministério Público. Descobriu? Coloquei todo mundo no Ministério Público e disse que não ia morar com um racista ali. Imagine o que é eu, uma mulher preta, 3 filhos, divorciada, morar num edifício naquele classe A, que eu trabalhei, professora, reitora, claro, eu trabalhei para estar ali. E eu disse para eles que eu não ia sair dali, porque eu comprei meu apartamento na planta, o racista que tinha que sair. Muito e se é racista, convive comigo até hoje e tem que engolir e ouvir o que eu estou dizendo até hoje. Exatamente. Quando a gente implantou as cotas na UNEB, eu também recebi uma carta racista. E nessa carta, o racista estava tão chateado, porque nós íamos absorver 40% da população negra da cidade na universidade, que ele está tão chateado que ele escreve assim: negro não é gente. Meu Deus. E é esse conceito que o racista tem em relação a nós. Negro, para eles, não é gente. Então não merece o tratamento de gente. Esse é o conceito racista. Quando ele nos olha, eles não nos olham como gente iguais a eles. Sempre inferior. Então, pra gente, não fique chorando, não. Eu fico revoltado com isso. Não, é porque não dá para se revoltar. A sua revolta tem que ser uma revolta de atitude. Qual é a revolta de atitude? A revolta de atitude é mudar esse conceito na população negra. Mudar o conceito para uma população antirracista. Pessoas como você, que não têm pele negras, mas são brasileiras, soteropolitanos iguais a mim, têm que se juntar a nós com um conceito antirracista. Porque combater o racismo é dever de todos nós. Exatamente. A gente não está falando, eu estou falando de um racismo negro, mas tem um racismo contra os ciganos. A xenofobia. O cigano é uma pessoa que nasceu no Brasil e tem os mesmos direitos dos brasileiros. E nós encaramos aquela pessoa cigana como um povo estrangeiro. O índio também. O indígena. O indígena. É o primeiro brasileiro que nos acolheu. E a gente diz, o indígena, como se a gente trata o brasileiro indígena como se ele não fosse um ser humano. E eu tive a oportunidade de ser superintendente de direitos humanos do Estado da Bahia, e naquela oportunidade, que eu também nunca tinha pensado nisso, Evaldo, eu fui instada a estudar os povos indígenas, 54 na época, povos indígenas do Estado da Bahia. Como eles vivem, quem são esses povos, como tratar um líder indígena. Também não sabia. Então, tudo isso é uma ignorância. É a falta de a gente conhecer o outro, se debruçar sobre a cultura e a verdade do outro. Nós vivemos encastelados em nós mesmos e não nos preocupamos com o outro. Quem é Vinícius? Como vive Vinícius? Por que Vinícius é diferente? Em que Vinícius é igual a mim? Ele é diferente na forma dele ser, na cultura dele ser,
mas ele é igual a mim nos direitos de cidadão, porque nasceu na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país, no mesmo planeta. Isso, muito bem dito. Então, essa que é a grande verdade. Nós somos iguais e cada um tem seu espaço na vida. E eu tenho que respeitar esse espaço de cada um. Então, se a gente pensa nisso, e se não é nessa visão holística, a gente pode pensar na visão cristã, que diz assim: amai ao próximo como a ti mesmo. Veja que coisa. Pois é. Se você não ama o outro, como você gostaria de ser amado, primeiro que você nem se ama. Jesus pergunta, você ama seus irmãos como eu te amei? Exato. E aí não existe isso, o que existe é... Eu acho, doutora Ivete, que apesar de ainda ter muita gente racista, e tem muita gente racista, eles têm o tal do colorismo é uma dessas histórias aí, que eles têm uma maneira de discriminar. Eu estou vendo, inclusive, a TV Bahia agora tem colocado muitas pessoas afrodescendentes nos programas, acho uma coisa isso maravilhosa. Não é de graça. Hein? Não é de graça. Não é de graça, né? Não. Aquele documento que eu falei, que todo mundo precisa conhecer, que é o documento que o Brasil fez para diminuir as discriminações, fala que um dos veículos que perpetuavam e perpetuam até hoje o racismo era a televisão. Por quê? Porque as pessoas negras, brasileiras, baianas, não se viam representadas nas novelas, não se viam representadas nas propagandas. Nos programas? Nos programas. Não é de graça, não. Não porque é que eles querem, não. Porque eles estão instados e obrigados por lei a ter um coeficiente diferente, né? E um comportamento um coeficiente de negros e negras nos programas de televisão. Então aí você vê novela apresentando famílias negras, que não tinha. Não tinha. Nada de graça, não é porque ela quer não, tio. Não é porque eles querem não. Eu tô vendo aqui. Isso se torna também importante para as crianças também se sentir representadas, né? Não é porque eles querem não. Ali, eu também posso estar no jornal, eu também posso estar na novela, no filme e fazer o papel principal. Porque antigamente a gente só fazia papel de escravo. Escravo, é. Você não é do meu tempo, meu filho, mas quando a gente fazia... Eu estudei na escola Princesa Isabel. Ainda tinha aquela coisa... Imagine. Ainda tinha aquela coisa... Amanhã é dia de branco, criado mudo, essas coisas todas que... né? Aí eu estudei na escola Princesa Isabel. Presta atenção. Todo dia 13 de maio eu ficava eu tinha um ódio. Porque eu tinha que me vestir de escravo. Eu não quero ser mais escravo. Entendeu? Pois é. É um lugar que a gente não quer mais se lembrar. Você vê, Beto, que existe muito fazendeiro sendo preso por trabalho análogo à escravidão. Muita gente está sendo presa aí. Ainda? Né? Eu estou lendo aqui que esse Paulo Scott, ele foi o segundo autor brasileiro indicado ao International Booker Prize, discutir sobre o racismo e o discurso de ódio no Brasil na era Bolsonaro. Aqui uma matéria que saiu do Correio da Bahia. E a outra matéria interessante também, que foi feita pelo Banco Itaú Ciência, o Itaú Cultural e a Fundação TID, né? TID Setúbal, abriram ontem as inscrições para o edital de programa Ancestralidade de Valorização à Pesquisa 2022, Ciência e Tecnologia em Perspectiva com os Saberes Afro-Brasileiros. São programas interessantes, né? Há algum tempo, Evaldo, nós não tínhamos poucas pesquisas sobre a questão negra no Brasil. E as pesquisas que nós tínhamos, pasme, eram feitas por estudiosos estrangeiros. Brancos. Maioria brancas, poucos norte-americanos, afro-americanos,
mas todos estrangeiros. Pouquíssimas pesquisas de professores, pesquisadores brasileiros nesse teu. De 2001 para cá, nós tivemos esse boom e nós já temos um acervo muito grande, principalmente voltada às questões afro-brasileiras. Nós não estudamos história da África, não estudamos os povos civilizatórios africanos que contribuíram para a nossa etnia. Nem sabemos que temos. Não estudamos os nossos heróis negros que lutaram pela independência, que lutaram pela abolição. Não estudamos, não conhecíamos até pouco tempo. Então, até pouco tempo, nós só pasmamente conhecíamos Zumbi, conhecíamos Luiz Gama, e poucas heroínas negras. E o Zumbi, inclusive, ainda existe pessoas que dizem que ele tinha escravos, né? Porque ele tirava os escravos do lugar, trazia para ele, que ele tinha que ter esses escravos para poder... Era uma maneira de proteger com ele, né? Nós temos todos os quilombos. A gente tem notícias que os quilombos eram uma das primeiras civilizações que usavam a democracia. Isso. Então, as pessoas que iam para quilombos já tinham que se submeter àquela democracia, onde cada um tem sua função. Nada era muito fácil. E, na época, o que a gente tem notícias é que as pessoas viviam em um ambiente com democracia, cada um com sua função, cada um com seu fazer. E que foi muito importante e até hoje se tem remanescente desses quilombos. Isso. Tanto assim que em Salvador, até 2013, a gente não reconhecia os nossos quilombos. A partir de 2013, que efetivamente a gestão de Salvador começa a reconhecer as comunidades quilombolas de Salvador. Olha, imagine, 2013. Hoje eu fiquei pasmo que a nossa vice-prefeita Ana Paula começou a fazer conta de efetivamente quantos anos a gente passa para implementar uma política. Quantos anos a gente tem, ou seja, somente em 2021 que a gente começa a implementar uma política efetiva na formação dos professores para relações étnico-raciais. Ivete, eu sou o autor, quando era vereador, da lei do empoderamento do cabelo crespo. Sim. Porque hoje é lei. Você, Vini, pode andar com esse cabelo, ninguém pode dizer a ele que ele tem que cortar. Exato. Ninguém pode dizer, ninguém pode dizer que tem que cortar seu cabelo. É lei. Eu fui o autor, inclusive, o nome da lei a gente chamou Lei Isabela, não foi? Isabela. Temos que divulgar essa lei. A cunhada dele, do dia 21 de novembro, é o dia da consciência negra, e eu também fui esse autor dessa lei, que hoje eu não sei, eu posso ver aqui a lei agora, eu não me lembro mais, mas eu fui criticado por alguns negros, inclusive, porque o branco fazendo uma lei dessa, tá, mas eu fui, não entendi nada, mas eu fiz porque ela teve comigo, essa Isabela, e a gente, né, a gente colocou isso lá e o prefeito ACM Neto sancionou, que é uma coisa interessante. Assim, quantas pessoas perderam o emprego no cabelo, né? Ainda hoje eu recebi uma denúncia de uma servidora, e ligou para mim chorando que ela estava sendo perseguida porque ela estava usando um turbante. E que a chefe não estava aceitando que ela usasse o turbante. Parece uma coisa simples, mas não é. Exato. Nós temos o direito de usar o que nós quisermos.
E quanto à questão do cabelo, um episódio recente de sábado passado, foi aniversário do meu neto, e nós contratamos um palhaço, que foi o circo. Conversa vai, conversa vem, olha, o pobre do palhaço, eu digo que é pobre, né? Porque ele não sabia o que ele estava usando. Lá para as tantas que sabe, eu uso cabelo rasta, eu tenho trancinha rastas, e aí o palhaço olhou para mim e disse, esse cabelo de macarrão. Aí eu olhei para... Aqui, ó, doutor Ivete, imaginando para dona da casa, chamando meu cabelo de macarrão. Olha aqui, ó. A Lei 9.194 de 2017 partiu de proposição do então vereador Valdo Jorge, em agosto de 2016. Na ocasião, o parlamentar afirmou que a iniciativa visava empoderar as pessoas que usavam cabelo crespo, bem como levar a autoestima daqueles que, porventura, se sintam inferiorizados, conscientizando-os de que todos são iguais e, portanto, são livres na forma de agir e se apresentar perante a sociedade. Olha, o senhor falou uma coisa e que a gente precisa prestar atenção. Eu digo a gente como sociedade. Nas leis que nós temos e garantir a efetividade dessa lei. É verdade. Por exemplo, se houver em Salvador qualquer situação envolvendo no trabalho a questão do cabelo crespo, ninguém conhece que tem esse direito. Que tem essa lei também, né? E é bom que o senhor passe para mim para poder divulgar mais. Vou passar. Aí eu estou falando aí que eu já podia enquadrar esse palhaço contratado que chamou meu cabelo de macarrão. Aí eu virei para ele, séria, que era da festa. Eu digo, olha, moço, eu estou em estado de graça, eu não vou nem lhe enquadrar. Mas nunca mais, na sua vida, olhe para um cabelo de negro trançado e se refira como se fosse um cabelo de macarrão, que é a maior ofensa que você pode fazer a alguém. Ele, me desculpe, senhor, eu sei que foi ignorância, vou passar dessa vez para o senhor não fazer mais com ninguém. Para ele é uma coisa natural, olhar para o seu cabelo, cabelo de macarrão. Exatamente. Mas pra gente que ouve é outra coisa, totalmente diferente. Você queria ser chamado de cabelo de macarrão? Negativo. Sim, Evaldo, estou à sua disposição. Falei demais. Não, falou não. Eu estou aqui também com uma notícia que um jogador de futebol sofreu também um ato de racismo de um colega dele, né? Rafael Ramos, o jogador proferiu a palavra macaco. Chamou ele de macaco. Essa forma de Inter com o jogador do Corinthians. A gente hoje considera essa forma internacional, principalmente nos campos de futebol, de se referir de forma racista aos jogadores e torcedores. Eles fazem gestos, eles imitam macaco para ofender os jogadores e a torcida. A reação geralmente não é muito boa. Já existe uma legislação no futebol para coibir essas questões racistas, que é muito saudável, e estão sendo repreendidas veementemente pelas federações de futebol, pela legislação do futebol. Aí pergunta, mas por que está acontecendo muito e agora? Eu digo, não está acontecendo muito. Sempre aconteceu. Apenas nós agora estamos com mais coragem para denunciar. As redes sociais estão dando essa... Aliás, eu digo sempre, doutor Ivete, que as redes sociais, elas são muito importantes quando são usadas para o bem, né? Mas, ultimamente, a gente está sentindo que também ela está sendo muito usada para o mal. Esses fake news, né? Tá tomando conta tá criando ódio, separando família, matando até pessoas porque são denúncias extravagantes, desonestas e tal. E hoje isso ajuda muito o combate dos preconceitos, do racismo, né? A rede social, esse aparelhozinho aqui. Com esse aparelhozinho agora você pode gravar o que você quiser, os momentos ruins, os momentos bons. Então é preciso que as pessoas atentem a isso e não deixem passar
nenhum tipo de discriminação. O senhor falou muito bem aqui. Nós temos um celular. A qualquer indício de racismo, grave. Ou peça alguém próximo para gravar. Deixa o racista se mostrar, para você ter bastante prova para condená-lo. Diga, Vinícius. Não deveria ter uma lei mais rígida ou bem mais rigorosa sobre o racismo, não? Vinícius, a lei é rigorosa. Racismo é crime inafiançável. Mais rigoroso do que isso não existe. Agora, quando a tipificação desse racismo é que tem que ser, que eles exigem mais provas, né? Você vai fazer o BO, mas que provas você tem para tipificar e incriminar pessoas? Então nós temos, como Evaldo disse aí agora, você tem um celular, quando o racista se expor, você grave e veja as pessoas no entorno passando e testemunha. E leve, em vez de estar brigando, grave, veja as pessoas e vá à delegacia e faça seu BO. Ou chame a polícia imediatamente para prender o racista em flagrante. Muito bem dito. E aí, nós estamos ainda, temos horário? Falei demais, não foi? Não, falou demais não. A gente é um assunto que as pessoas precisam se inteirar dele, as pessoas precisam entender que não há diferença, que é uma coisa desumana você ser racista, né? Você chegar para um irmão seu, eu chegar para Vinícius aqui, chamar, como essa senhora falou lá do metrô de Fortaleza, negro fedido, e aqui nós somos diferentes de você, e ainda eu sou racista, só que ela foi presa e foi solta, pagou fiança e saiu. Sim, mas vai ficar com o processo nas costas. Mas é isso que eu digo, a família não deve, a mulher, a mãe, né, ficou indignada, porque as filhas, meninas bonitas, inclusive, ela ficou indignada. Aí vocês pegam o jornal, aí está lá, todo dia, crime, trabalho anal à escravidão, na fazenda, o dono da fazenda é branco. Aí você vai no shopping, um negro vai no shopping, e aí o vigilante vai atrás porque ele é negro. Não pode, você falou, não pode ver uma joalheria, né? Você lembra quando Obama foi presidente dos Estados Unidos, a repercussão que deu, muita gente criticando, fez um excelente governo, né? Uma pessoa espetacular, quer dizer, e esses acontecimentos com os afrodescendentes que estão cada dia mais assumindo funções, né, importantes, mostrando que são iguais, que precisam ser feitos, é isso que a gente tem que participar dessa luta que você planta em Salvador, que você... A reparação. Eu sugiro o seguinte, se você for vítima de um racismo, por exemplo, praticado em um estabelecimento comercial, se você ouvir a notícia, ler uma notícia, tal estabelecimento comercial, então aconteceu um caso de racismo, ou deixou acontecer, não comprem, não visitem, não entrem naquele estabelecimento comercial. Eu, por exemplo, não aconteceu um caso de racismo no supermercado tal. Não dou meu dinheiro suado ao racista. Pense que aquele caso podia ter acontecido com sua mãe, sua irmã, seu irmão, você mesmo. Então, a melhor forma de a gente garantir que esses casos vão diminuir é não consumindo o produto de estabelecimentos racistas. O seu suor não pode ir, o suor do seu trabalho não pode ir para o bolso de um racista. Então, mas não foi o dono, mas foi o funcionário. Tem que ser preparado para não se comportar. O dono é tão corresponsável quanto o funcionário. Exatamente. Então, o que eu digo? Se for um estabelecimento comercial, pare de comprar
Eu mesma não compro em estabelecimento que tenha ato racista. Eu até posso gostar de comprar da loja, eu passo, eu não compro mais. Então, enquanto não doer no bolso, porque as pessoas só acreditam quando perdem dinheiro. Então, minha perda como vítima de racismo é uma perda moral, uma perda psicológica. Somente quem passa por um ato de racismo entende a dor de ser confundido com aquilo que você não é. Não é. Por nada, apenas pela cor da sua pele. É muito doloroso para quem sofre. Humilhante demais. Certo? Então, quando a gente diz 82% da população negra, são esses 82% que sustentam a economia dessa cidade. Se 82% da população negra deixar de consumir aquele produto de uma loja, de um estabelecimento racista, ele vai falir. E outros não vão consentir que haja esse ato racista. Eu cheguei essa semana em determinado shopping e entrei numa loja, a menina disse, eu procurei por um produto, ela fez, não, mas em tal loja tem. Eu disse assim, eu não entro em tal loja, porque em tal loja houve um ato racista. Ela fez, mas, eu digo, não tem mais, você também eu vou me embora. Não comprei mais lá. Então, se as pessoas tiverem essa atitude, e eu digo, viu, Evaldo, que o dinheiro dos servidores da prefeitura é um dinheiro negro. Porque quem paga o imposto que é transformado no nosso salário é 82% da população negra. Então, quando eu vou fazer formação antirracista com os servidores, eu digo sempre, o dinheiro do seu salário é um dinheiro negro. Você que é racista, devolva esse dinheiro. Da mesma bolso, para doer no bolso, assim. Se são 82% da população que paga o imposto para formar seu salário, se você menospreza as pessoas negras, então seu dinheiro é negro. Então o racista esquece que ele pode sofrer um acidente e um médico negro ia atendê-lo, e aí? Salvar a vida dele, como é que vai ser? Pois é. Ele não vai querer? Então a gente agora é uma sociedade de todos para todos. Eu digo, com as nossas cotas, você vai cada vez mais conviver com pessoas negras em situações de prestígio, em profissões que antes você não via. Então tem que começar a se acostumar a ter produtos negros, a ter pessoas negras em situações que você jamais previa que existisse. Olha aí, minha gente, a doutora Ivete disse uma coisa que vai ser a campanha nossa aqui. Se você perceber que há um estabelecimento comercial, qualquer estabelecimento, não importa, que há ato de racismo ou que há pessoas racistas, se você vai comprar, não compre mais, diga lá na hora, estou deixando de comprar porque aqui tem ato racista. Isso é importante que a gente faça. Não precisa ser a pessoa negra, não. Não precisa ser o afrodescendente, não. Qualquer um de nós. Quando o negro está lá sendo discriminado, somos nós que estamos sendo discriminados. Que eu acho muito difícil, algum baiano, soteropolitano, não ter na sua família um afrodescendente. Nós temos 82% de negros. Ou seja, a nossa população é negra. Nós só perdemos para a África. Nós não podemos admitir. Nós não vamos falar do Brasil, de outros estados brasileiros, porque nós estamos falando de Salvador, mas isso tem que se acabar no Brasil inteiro. E em Salvador nós temos uma política comandada aqui
para o doutor Ivete, com o apoio da prefeitura. A senhora tem apoio do prefeito Bruno Reis, não tem? Total. É isso. Os gestores públicos do estado da Bahia, dos 416 municípios, são 417 com Salvador, tem que seguir o prefeito Bruno Reis na política de reparação contra a injúria racial, contra o racismo, contra todo tipo de preconceito. Então, doutor Ivete foi muito clara aqui, disse, não adquira produto em lojas, em qualquer área comercial de pessoas racistas. Não precisa ser o dono não, viu, gente? O funcionário também, porque o dono tem que preparar o funcionário para ele não cometer esse crime. E não se esqueça, viu? Se você for vítima de racismo, não deixe passar. Vá na delegacia, abra um BO e dê queixa. Não é isso, doutor Ivete? Certíssimo. Não é isso? Certíssimo. Isso é uma coisa... Eu sou revoltado com esse negócio de racismo. Eu acho que é uma coisa... Um crime nojento. É um crime nojento. Você falou muito bem aí do nosso prefeito Bruno Reis, que promulgou o Estatuto Municipal de Combate ao Racismo e Combate à Intolerância Religiosa. E em 2019, ele assinou a lei e ele se comprometeu que a cidade de Salvador vai combater o racismo e prover medidas de promoção da igualdade racial. Eu achei muito interessante que o prefeito Bruno Reis, na época, disse assim, esta lei vai ser a lei da minha cabeceira para a gente, cada dia, ler e ver o que está faltando fazer. E isso nos dá toda a credibilidade para fazer esse trabalho com a reparação. Tanto o ex-prefeito ACM Neto, que quando me convidou para essa função, e foi uma das formas que ele me convenceu, quando ele disse assim, Ivete, depois do meu governo, eu quero que essa cidade não seja mais tratada como uma cidade racista, ou que a gente tenha feito alguns projetos para diminuir o racismo na cidade de Salvador. E Bruno Reis complementou, eu continuei nas duas gestões, dizendo que o Estatuto da Igualdade Racial é uma das leis da cabeceira dele. Ok. Parabéns ao prefeito Bruno Reis. Doutora Ivete Sacramento, infelizmente nós estamos chegando ao nosso final do Muito Bem Dito. Muito interessante o nosso bate-papo aqui. Quero lhe convidar para outras vezes que a senhora quiser falar sobre qualquer assunto. Para a gente é uma honra ter a senhora aqui. A honra é não é todo dia que a gente entrevista a doutora Ivete Sacramento. Não é todo... O senhor sabe que eu só vou para os amigos. Eu sei. Então eu fico muito, muito honrado em ter eu, Matheus e Vini aqui. Nós estamos muito honrados em tê-la aqui. Muito obrigado, Paulo, também, por você ter trazido a nossa querida Ivete aqui. E agradecer a sua despedida. Fique à vontade, fale o que queira. Eu queria agradecer a você, Valdo, pela atenção, pelo carinho, que sempre nos preservou, e dizer que estou à disposição para a gente junto fazer dessa cidade uma cidade mais justa, mais humana. Mais igual. E que a gente, quando a gente fala de combate ao racismo, a gente não quer dividir, muito contrário. A gente quer esse olhar que eu sou igual a você, você é igual a mim, e vamos viver em comunhão, porque somente em comunhão a gente pode ter uma cidade mais justa, um olhar mais humano em relação ao outro. Verdade. E é nesse desejo nesse olhar que você me tem, e eu tenho para você, que a gente está aqui, Vinícius, Matheus e Paulo, nessa irmandade que a gente quer fazer dessa cidade de Salvador, a cidade que tem o nome do Salvador, uma cidade mais humana, mais justa e mais igual, não é? Isso. Pelo menos que não seja igual, mas que todo mundo tenha esse mesmo... Menos desigual. Menos desigual. Isso.
Obrigada a você por essa Obrigado, oportunidade. doutor Ivete. Dá um abraço lá na turma da prefeitura, que eu quero muito bem, todos os amigos queridos. Todo mundo com saudade de você. E eu fico com saudade também, sabe? Porque a vida toda fui trabalhando por essa cidade. Eu, quando fui presidente da DESAL, quando chego em Canto, tem uma pracinha lá que eu fiz. Quando tem uma pontinha, tem uma passarela, tem um pedaço de passeio lá que a gente construiu. É bom a gente sentir isso, né? A gente sentir tanto. E as pessoas me veem assim com muito carinho. Eu fico muito feliz quando eu vou nesses lugares, nesses bairros, para a gente visitar a turma. Doutor Ivete, muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigada a todos. Minha querida, apareça quando quiser. A casa aqui é sua. O muito bendito é seu. Fique à vontade para vir quantas vezes achar necessário. Um beijo no seu coração. Obrigada. E muito bendito lhe agradece muito. Obrigado.